Olá! Está começando a aula número 6 do nosso curso sobre a Carta aos Hebreus. Mas antes de abordarmos o texto de hoje, como você sabe, é o mesmo da última aula, Hebreus capítulo 2, de 10 a 18, nós vamos fazer uma pequena revisão do que já foi falado até aqui. Para começar, esse estudo defende que os membros da comunidade a que se destina a Carta aos Hebreus estavam passando por duas dificuldades. A primeira dificuldade diz respeito aos pecados cometidos depois da conversão. Tudo bem que, pelo sacrifício de Jesus, os pecados passados foram perdoados, mas e depois disso? Como os novos pecados são perdoados sem precisar fazer sacrifícios? Essa foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade daquela comunidade era o modo como foram recebidos pela sociedade. Houve intolerância, alguma perseguição, e aí, diante disso, será que a solução não seria voltar ao judaísmo, já que o judaísmo era aceito e seus adeptos não eram perseguidos? Para ambos os casos, o autor de Hebreus apontou para Jesus. Eles, na verdade, precisavam conhecer mais profundamente quem foi aquele homem, e qual foi a sua mensagem. A partir disso, o autor começa a ensinar, ou pregar, como tudo indica, pelo caráter de sermão que esta carta tem. A carta tem mostrado a superioridade de Jesus, apresentando-o como Filho de Deus. O Filho é, portanto, superior aos profetas e aos anjos, e até pela mensagem que ele trouxe. Ele se identificou completamente com os seres humanos, e isso foi feito não só pela sua encarnação, não apenas porque ele se tornou completamente homem, mas pelo fato de que ele sofreu neste mundo. Como foi dito na última aula, o que mais marca a humanidade do lado de cá do Éden é o sofrimento. Todos, de um modo ou de outro, sofrem na vida. Ninguém vive sem alguma aflição, algum tipo de desgosto, angústia, preocupação, alguma amargura, uma dor aqui neste mundo. Por isso, Jesus, quando veio ao nosso encontro, ele sofreu também. Quando ele viveu aqui, ele passou por sofrimento, por privações. Mas agora, ele está na glória, ou seja, na presença de Deus. Como vimos, isso torna Jesus nosso irmão mais velho, porque fomos adotados nele e sua intenção é nos levar à glória também, ou seja, à presença do Pai. Mas tem mais. Ele, por ter sofrido aqui, identifica-se totalmente com a gente. Logo, pode ser nosso perfeito sumo sacerdote. Quer dizer, ele pode nos representar completamente diante de Deus. Hoje, nós vamos nos aprofundar mais na passagem, porque algumas questões não foram respondidas. Isso não poderia ser feito em uma aula apenas. Entenda, o versículo 9 do capítulo 2 de Hebreus, o autor ali da carta diz que Jesus, ele provou a morte por todos. Mas sabemos que todo mundo morre. Além disso, todos os seres humanos provam a morte por si mesmos, porque ninguém morre a morte do outro. Mas é dito que Jesus provou por todos. O que significa isso? Como isso pode ser possível? E por que Jesus teve de morrer? Bom, vamos começar então a aula lendo mais uma vez a passagem Hebreus capítulo 2, de 10 a 18. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo,
e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A seção que estudaremos vai nos falar de 4 componentes, ou seja, 4 elementos que constituem a obra de Jesus, de acordo com esse texto que acabamos de ler. Primeiro, Deus aperfeiçoou Jesus por meio de sofrimentos. Em segundo, Jesus é nosso irmão. Terceiro, houve um conflito e vitória. E quarto, Jesus é nosso sumo sacerdote. É claro que, depois de tudo isso, surge a grande questão. Qual a ligação desses assuntos? Como todos esses elementos eles se unem? Vejamos então. Vamos à primeira parte. Deus aperfeiçoou Jesus por meio de sofrimentos. Você acompanha os versículos 10 e o 11, a primeira parte do versículo 11. Ao entrar nesse mundo, Jesus tomou a forma humana. Mas isso não significa que ele apenas se parecesse com os seres humanos. Não. Alguns mitos antigos vão falar de semideuses. O caso de Hércules é muito interessante. Hércules ele era meio homem, meio deus, de acordo com a mitologia grega. Mas Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. De fato, ele se tornou humano 100%. Havia uma necessidade de Jesus se identificar conosco, e essa identificação deveria ser total. A finalidade de Deus ao tornar Jesus humano é fazer com que ele fosse totalmente identificado conosco. Mas Deus, na sua suprema sabedoria, viu que Jesus precisava se tornar humano por meio do sofrimento. E por que Deus fez isso? Para levar para ele muitos filhos e filhas para a glória. Glória significa tanto honra, que é o valor que se recebe de outros, só que a de Deus é a maior e melhor. Então, não somente é o valor que se recebe de outras pessoas, mas também, aqui nesse contexto, honra, ou melhor, glória, significa presença de Deus. Entrar na glória significa encontrar aquele que é santo. Significa desfrutar da vida eterna na presença de Deus. Um texto que vai nos ajudar a entender isso, fora da carta aos Hebreus, escrita pelo apóstolo Paulo, é o que se encontra em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Acompanhe. Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Jesus já desfruta dessa glória, então também desfrutaremos dela. A questão do sofrimento como modo de aperfeiçoar Jesus significa que esse foi o meio de Deus tornar Jesus completo, inteiro, sem faltar nada nele, que é e tem a ver com aquela palavra aperfeiçoar que nós vimos na última aula. Ser aperfeiçoado, ou melhor, ser perfeito do ponto de vista bíblico, significa não faltar nada, estar inteiro, ser íntegro. E para que Jesus se identificasse conosco, poderia estar faltando o sofrimento. Então Deus fez isso com ele, para que o tornasse idêntico a nós, seres humanos. Dessa forma, Jesus poderia completar a obra para a qual ele veio realizar. Está consumado. Foram as palavras do Senhor Jesus quando ele gritou lá da cruz. João capítulo 19, versículo 30, a passagem em que nós vemos isso. Está consumado significa está completo. O sofrimento dele ali estava sendo completo. O sofrimento de Jesus o identificou completamente conosco.
Mas e os nossos sofrimentos? Bom, os seguidores de Jesus devem ver aqui que suas aflições podem ser uma forma de Deus os instruir como filhos. Para Jesus, o sofrimento foi para que ele se identificasse completamente conosco. Mas, às vezes, os filhos de Deus precisam passar por sofrimentos, a fim de que eles possam compartilhar na vida de santidade. É o caso da disciplina, quando se afastam do caráter de Deus. Há necessidade, sim, de disciplina. Mas isso nós veremos com mais vagar, com mais detalhes, no capítulo 12, versículos 5 a 11. Não vamos nos adiantar demais, né? Quando o versículo 10 diz que Jesus é o autor da nossa salvação, autor significa que ele é aquele que abriu o caminho para Deus, aquele que devemos seguir, é o que nos santifica. E santificar significa separar daquilo que é comum, do que é profano, daquilo que está fora do ambiente de Deus, de adoração a Deus, ou seja, separado para Deus. Um sacerdote, ele deveria se separar do povo em comum para servir a Deus, ministrando lá no santuário, servindo no santuário. Agora Jesus, o nosso sumo sacerdote, ao contrário, ele veio para junto do seu povo, ele não se separa do seu povo, e aí ele se identifica completamente com este povo, porque ele já é santo. Ele veio se identificar por meio do sofrimento. Há dois impedimentos para se participar da glória de Deus: pecado e morte. Jesus, ao nos santificar, ao nos separar para Deus, está cuidando desses dois problemas. O povo perde a santidade ao recusar a obra de Cristo e persistir no pecado. Isso é o que traz a ira de Deus, algo que estudaremos também com mais detalhes no capítulo 10, principalmente no versículo 29. A segunda parte, Jesus não se envergonha de ser nosso irmão. Compreende os versículos, a parte B, do versículo 11 até o versículo 13. Quem está buscando glórias e honras desse mundo deveria ver em Jesus o exemplo de alguém que não se envergonha de ser irmão de mortais, apesar de ser Deus. A igreja, que tudo indica, estava passando por provações, poderia estar se recusando a ser vista como sendo de Cristo. Além disso, humanos são pecadores e pecadores precisam de expiação de pecados, ou seja, que seus pecados sejam afastados, mandados para longe. Por isso, pecadores são vergonhosos. O pecado nunca traz alegria, ele sempre traz vergonha. Pecadores são vergonhosos. Veja comigo essa passagem no livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Mas, apesar de tudo isso, Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. O que significa irmãos? A gente ouve tanto nessa palavra. Irmão é uma palavra que nós reservamos para gente especial, para aqueles com quem nós temos intimidade e com quem nós temos também muita afinidade. Isso acontece para com os da mesma família e com os do mesmo status. Mas chamar alguém de irmão é muito mais. Significa agir com generosidade e também com auxílio. Fiquemos ainda em Provérbios, sim, o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, no capítulo 17, versículo 17. Lá nós lemos o seguinte: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Esse faz aqui é muito importante. Ele se faz no sentido de estar ali, presente. Na angústia, a angústia não é motivo para que ele vá embora, se afaste. Portanto, chamar de irmão é não ver mais as diferenças entre um e outro, principalmente as diferenças sociais. E aí sim promover a unidade, cuidando uns dos outros. Nós veremos lá no último capítulo dessa carta aqui aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1, a seguinte verdade: seja constante o amor fraternal.
A terceira parte do nosso estudo, então, chama-se Houve um conflito e vitória. Versículos 14 a 16. A cena agora muda. Jesus agora é visto num conflito para libertar os seus irmãos. A morte de Jesus e a libertação que ela traz são vistas como uma batalha. O diabo só é falado uma vez em Hebreus, e aqui ele é retratado como o verdadeiro inimigo. Sim, há quem não creia na existência do diabo, mas ele faz parte da revelação de Deus, da revelação da palavra de Deus para nós. Ele é o verdadeiro inimigo. A humanidade sem Cristo está escravizada à morte e ao medo dela. E o diabo era quem possuía o poder da morte e do medo que ela produz, mas ele não tem mais porque Jesus, por sua própria morte, tirou esse poder dele. Diferente de todos os outros seres humanos, Jesus não morreu como um escravo. Jesus não estava debaixo do poder da morte e do medo da morte. Não, ele morre como um guerreiro que enfrenta e vence. Por sua morte e ressurreição, Jesus mostrou que o poder da morte não é absoluto. A morte não tem um poder sem limite. Jesus, ele provou, diferente do que normalmente se fala, mesmo na morte há esperança. Por quê? Porque o poder da morte está sujeito ao poder de Deus. Não há mais motivo para temer a morte e viver debaixo de tal poder. Somos livres por Cristo, mas a liberdade, ela traz responsabilidade. Porque nós somos livres, agora nós somos responsáveis diante de Deus e chamados a manifestar coragem em nossa confissão, algo que veremos melhor no capítulo 3, versículo 6. A quarta parte do nosso estudo chama-se Jesus é nosso sumo sacerdote, versículos 17 a 18. Na obra de Jesus vemos que ele nos santifica. Ele não se envergonha de ser nosso irmão e é também nosso sumo sacerdote. Depois de nos mostrar que escravos precisam de libertação, agora o autor nos retrata como pessoas que precisam de um sacerdote para fazer expiação. Bom, vamos falar um pouquinho mais disso. O que é expiação? Expiação, já foi dito alguma coisa na última aula, expiação é a remoção, o afastamento da culpa que o pecado traz sobre as pessoas. Essa culpa se manifesta tanto diante de Deus como na nossa consciência. Aqui eu estou falando de culpa no sentido concreto, de existir algo que possa nos acusar. E não apenas aquela culpa psicológica de alguém que fez alguma coisa errada e aquilo fica martelando na mente. A culpa aqui é algo mais forte, ligada mesmo a um crime. Ao compartilhar sangue, carne e sofrimento humanos, Jesus demonstrou ser não apenas mas ou mesmo o melhor sumo sacerdote. Não, nada disso. Jesus, ele demonstra ser o sumo sacerdote misericordioso e fiel. Isso não significa que Jesus era rude, duro e impiedoso, aí depois ele se tornou misericordioso, ou que ele foi infiel e depois se tornou fiel. Não, nada disso. Significa que essas qualidades, elas ficaram mais claras, mais evidentes, elas se tornaram visíveis por meio dos seus sofrimentos, já que, de outro modo, para nós, elas não seriam tão evidentes. O que é a propiciação do pecado? Outra palavra bastante questionada. Muita gente quer saber o que é propiciação. Muito bem, tecnicamente falando, a obra de restauração de Jesus em relação à restauração do pecador envolve dois movimentos. A expiação, que é a remoção do pecado do pecador, e a propiciação, que é o desvio, o afastamento da ira de Deus ao pecador. Então, Jesus expia nossos pecados, ou seja, toma sobre si esses pecados e depois afasta a ira de Deus.
O que é ira? Ira é a reação de Deus ao pecado. A propiciação aconteceu quando essa ira santa foi afastada de nós e caiu sobre quem? Sobre o Filho. Apesar do autor falar em outras situações da ira divina que ameaça os ouvintes aqui da carta, o que domina o sermão é a restauração do pecador, que é a purificação de pecados. Algo que nós vimos lá no capítulo 1, versículo 3. Lá você vai ver essa expressão, a purificação de pecados. Uma segunda ação sacerdotal que Jesus realiza é prestar auxílio aos que são tentados ou testados. Aqui a palavra teste ajuda a definir a situação dos ouvintes dessa carta. No capítulo 3, nós veremos que a geração do deserto, ao passar por dificuldades, testou a Deus em descrença. A igreja de Hebreus estava passando por problemas, estava enfrentando realidades sociais desafiadoras. Agora, há uma diferença entre tentação e teste. Esse teste aqui pode ser visto como provação. Só o diabo tenta. Deus não tenta ninguém. Acompanhe comigo Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. É que algumas versões falam de tentar. A questão é que a palavra em grego ali, de onde vem o Novo Testamento nosso Testamento, como você já sabe, na origem ele foi escrito em grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, as traduções que nós temos, a palavra no original lá, ela tanto pode significar tentar ou testar, ou provar. Testar aqui no sentido de provar. Então, alguns tradutores optaram por colocar tentar, mas o contexto mostra ali que quando vem de Deus é provar e quando vem do diabo é tentar. Agora, por que Deus não tenta? Boa pergunta, né? Bom, porque a tentação faz com que alguma coisa pecaminosa, alguma coisa que desagrada a Deus, se torne atrativa. É isso que faz com que algo seja uma tentação. O mal nos atrai. Aquilo que desagrada a Deus nos atrai. Faz com que se deseje o pecado, mas de modo irresistível. E o que é pecado? Pecado é aquilo que faz o errado parecer ser certo. Como nós veremos lá no capítulo 3, versículo 13. Deus, que é santo, nunca levaria alguém a ter uma boa imagem do pecado. Além disso, tem a questão do Filho dele. O Filho de Deus morreu por causa do quê? Do pecado da humanidade. Então, como é que Deus não levaria em consideração o sacrifício do seu próprio Filho tentando alguém? Agora, o teste ou aprovação tem por finalidade testar a disposição, a inclinação e a qualidade da fé do coração de alguém. Observe, uma peça em uma indústria só é aprovada depois que ela passa por vários testes de qualidade. Então, por isso é bom ter testes ou provações. A provação ou teste, diferente da tentação, ela é feita tanto por Deus quanto pelo diabo. Por que isso? Porque quando Deus prova, ele quer que mostre o melhor, a melhor qualidade de alguém. O diabo não. O diabo, quando ele prova alguém, é para dizer, ele não presta, ele não vale nada. Em Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2, nós temos um caso de Deus provando, fazendo um teste. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Temos aqui o caso de um teste, de uma aprovação. Como foi que Abraão saiu dali? Melhor, muito mais fé, confiando em Deus, sabendo que Deus proverá em situações complicadas. Agora, com o diabo é diferente. Ele quer mostrar que alguém não é aquilo, que alguém é pior do que
é mostrado. É o que acontece na vida de Jó, como exemplo. A passagem é um pouco extensa, não dá para a gente, evidentemente, apresentar aqui. Por isso, eu peço a você que leia os 2 primeiros capítulos de Jó, Jó capítulo 1 e o capítulo 2, e você verá ali Deus sendo testemunha de Jó, dizendo que Jó tinha um caráter muito bom. E não havia outro no mundo como ele, mas o diabo insistindo que Jó deveria ser testado na sua fé, e aí ele mostraria quem de fato ele era, alguém ruim, que só adorava a Deus, porque Deus o havia comprado com riquezas. A diferença entre o diabo e Deus na provação, portanto, é que o diabo sempre busca o pior da pessoa, quer derrubá-la. Mas Deus não. Deus dá força na provação e não tem a intenção de ver seu servo ou serva caídos. Veja ali comigo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Só para adiantar um pouquinho, Jesus ele é capaz de ajudar nessas situações porque ele intercede ao Pai por nós, para que tenhamos graça e misericórdia com o Pai. Ali no capítulo 4, versículo 16 aqui da carta aos Hebreus, nós lemos uma passagem que fala sobre oração. E diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Portanto, em vez de ver esses desafios como ocasião para testar a Deus, entendamos que essas podem ser ocasiões em que Deus está nos testando. Quando o fiel está sendo testado, ou seja, provado, a única resposta adequada é a fidelidade. A consciência de que Cristo está intercedendo junto ao Pai deveria dar aos discípulos a certeza de que Deus os capacitará para perseverarem. Diante disso, ainda nos resta algumas perguntas. Quando pensamos em Jesus e sua obra, o que entendemos por isso? Será que entendemos para que Jesus veio a esse mundo? Será que sabemos por que Jesus morreu? O mundo tem dado as costas à mensagem que a igreja tem pregado, porque a igreja deixou de anunciar as boas novas de salvação. O perdido, ele nem sabe que está perdido, por isso precisa ser informado disso. Hoje, se fala de tudo a quem está longe do Senhor, menos que, se ele não se acertar com Deus por meio de Jesus, estará irremediavelmente perdido. E os motivos? É que está escravizado ao poder da morte e ao medo que ela gera. Não tem um sumo sacerdote que o represente diante de Deus. Está debaixo de ira santa e vive caindo em tentação, porque aquele de que mais precisa para interceder diante do Pai, o irmão mais velho, o Filho eterno de Deus, não está na sua vida. É isso. Na próxima aula, veremos mais sobre o Filho ser misericordioso e fiel, mas de um modo diferente, colocando ao lado de Jesus outro ser humano, muito considerado por todos, e mostrando por que Jesus é superior a ele. Mas deixemos para a próxima aula. E renovando o recado, se você gostou desta aula e quer se inscrever no canal, não se esqueça de ativar as notificações no sininho para você saber quando ocorrer a publicação da próxima aula. Tudo de bom, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.